Senhoras e senhores, na noite da última quarta-feira, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, aumentou a nova taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Aumentou meio ponto percentual, saindo de 14,25 para 14,75. Entenda agora o que muda nos seus investimentos. E eu já te garanto, não é nada óbvio, hein? Bom, antes da gente poder iniciar, eu vou pedir aqui o seu like. Isso é muito importante pra gente que produz conteúdo e também pra gente poder disseminar o máximo de informação possível. Até engraçado falar, né? No último vídeo que a gente estava gravando, o cenário era um pouco diferente que esse, mas esse veio pra ficar. Então deixa aqui o seu like e também se inscreva. Isso é muito importante aqui pra gente. Então, sem mais delongas, vamos poder iniciar o que de fato muda nos seus investimentos quando a taxa básica de juros aumenta. Bom, antes da gente poder sair fazendo alterações na nossa carteira de investimentos, o que de fato é a Selic? Por que ela tá alta, digamos assim? Basicamente, a Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Imagina comigo o seguinte, uma explicação breve. Quando você quer desestimular alguma coisa, você aumenta o preço dessa coisa para poder ter menos estímulo à circulação daquele ativo. Então o que acontece na taxa Selic? A Selic ela nunca é ação, ela é apenas a reação. A ação nada mais é, eu até costumo fazer uma analogia de quando você está com febre. Quando você está com febre, a febre nunca é a medida ativa, é a medida reativa. Normalmente você está com gripe, está com algum problema e aí vem a febre para justamente tentar ser a medida de contenção daquele problema. O problema no qual nós estamos falando é a inflação alta e a Selic vem para poder combater a Selic alta. A Selic aumenta para justamente você ter menos estímulo à circulação de dinheiro na economia, porque o dinheiro fica mais caro na economia. Então, se o dinheiro fica mais caro na economia, o que acontece justamente é porque a circulação de moeda cai. Imagina comigo o seguinte, o Banco Central brasileiro, ele comanda 10 outros bancos, e por meio desses 10 outros bancos, existem todos os outros bancos aqui no Brasil. Esses 10 bancos são majoritariamente Itaú, Bradesco, BTG Pactual, XP Investimentos, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Corretora Nova Futura, Citibank e a Terra. Inclusive a Terra também está sendo dealer do Banco Central. Todos os outros bancos no Brasil possuem conta em algum desses 10. E o Banco Central, através da nova taxa de juros, deixa o dinheiro mais caro para todos esses bancos, que deixa o dinheiro mais caro para toda a cadeia de fornecedores aqui no Brasil. É dessa forma que a taxa Selic contém o consumo, justamente tornando o dinheiro na economia mais caro, desestimulando as pessoas a contraírem dívidas, empréstimos, a investirem na economia, justamente porque a inflação está acelerada. A inflação acelerada significa uma maior circulação do que deveria de dinheiro na economia. E os impactos imediatos, quando a gente fala que a Selic aumentou? Bom, primeira coisa é que todos os investimentos pós-fixados são acrescidos de valor. Se antes a gente estava falando que o investimento que rendia 100% do CDI estava pagando 14,25, agora ele está pagando 14,75 ao ano, justamente porque o Banco Central tornou o dinheiro mais caro. Para quem está emprestando dinheiro, de certa forma, isso é excelente. Para quem está tomando dinheiro, de certa forma, isso pode ser prejudicial, porque você está tornando o seu custo financeiro um pouco mais caro. Então, quando a gente fala, principalmente os produtos que a gente mais conhece em renda fixa, que são os CDBs, as LCIs, as LCAs e os tesouros diretos, são os produtos mais básicos, eles ganham rentabilidade. Aqui, moçada, eu vou fazer um jabá. Toda segunda ou terça-feira, às 19 ou 19h30, eu faço uma live a respeito dos principais acontecimentos do mercado e também sobre alguns produtos de renda fixa que rendem mais do que esses 4 que eu havia mencionado agora, CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto. São justamente os CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, porque esses são ativos isentos de imposto de renda e também de IOF, até nos primeiros 30 dias, que eles podem turbinar o rendimento da sua carteira. Aqui a gente está falando de investimentos de 99, 98, 101, 102 e até mesmo 105% CDI isentos de imposto de renda com segurança máxima. Ele só não conta com FGC. Segurança máxima aqui no Brasil, a gente está falando dos ativos AAA, que é basicamente os ativos nota 10 ali na escolinha de crédito. Escola de crédito quer dizer que ele tem uma boa emissora, ou seja, ele pode te remunerar, porque quando você compra o título de renda fixa, você está recebendo, né, por parte desse emissor. Então, esse é um emissor nota 10 para poder te pagar uma vez que você emprestou dinheiro para ele através de algum produto estruturado, CRI, CRA ou uma debênture incentivada. É a mesma coisa conforme as LCIs e as LCAs. Porém, LCI e LCA são títulos de instituições financeiras. CRI e CRA são títulos de instituições não financeiras. Outro ponto é que a sua reserva de emergência também vai render mais. Se você tem algum fundo DI, que é um fundo basicamente que acompanha a movimentação do DI, ele vai render mais. Antes ele estava rendendo 14,25 e agora, de um dia para a noite, ele vai render meio ponto percentual ao ano a mais, saindo de 14,25 para 14,75. E quando a gente fala da poupança, aí não dá, né, turma? Normalmente quem investe na poupança, acredito que não tem ninguém aqui que invista em
poupança, mas se investir em poupança tem que ser zoado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eu vou até pedir, deixa aqui nos comentários que tipo de ativo você acha que faz mais sentido para você, dentre esses que foram comentados. Em último caso, a gente está falando da Bolsa de Valores. Com a Selic em alta, o que pode acontecer na Bolsa de Valores? Basicamente, em linhas gerais, é um balde de água fria. Quando a Selic sobe, é importante aqui, turma, que vocês entendam que existem basicamente duas grandes classes de investidores. Os investidores em dívidas, que são os investidores de renda fixa, e os investidores em equity, que são os investidores em lucro ou investidores em ações. E se você tem mais dívida, você tem menos lucro. Se você tem menos lucro, você tem menos investimento em ações. Basicamente, o que eu quero dizer aqui? Quando a gente está falando que a Selic sobe, isso torna o custo de capital mais caro para as empresas. Então, o impacto na capitalização de mercado das empresas é imediato, porque antes ela devia CDI mais 1 marcava 15,25, hoje ela marca 15,75. Então é interessante que entenda que quando a Selic sobe, justamente isso prejudica a Bolsa de Valores. Então o valuation tem um impacto de imediato, porque o valuation aqui deixa com que a condição financeira das empresas fique mais cara, o custo de capital fique mais caro, e tudo isso, né, impacta ali no balanço daquela companhia. Empresas com dívidas caras sofrem mais, como empresas que dependem de um alto capital empregado, como por exemplo empresas de construção civil, algumas empresas de commodity e também algumas empresas, ou melhor, todas as empresas do setor de varejo que tendem a construir dívida mais cara. Até conversando com algum dos clientes que a gente tem, a dívida da empresa dele beirava ali, né, o custo financeiro de 250 milhões por ano. Com a Selic em alta, esse custo saiu de 250 milhões por ano para quase 3 bilhões por ano. Então praticamente apertou muito a margem da companhia e o varejo sofre como um todo quando acontece esse tipo de movimento. Há um ponto que pode ser interessante é porque empresas do setor financeiro tendem a ser beneficiadas com a alta de juros. Quando a gente está falando de bancos e seguradoras, né, a seguradora ela gera receita financeira e receita operacional. Aí tem a receita combinada, que é as duas juntas. Basicamente, bancos e seguradoras tendem a ser beneficiadas na alta de juros, contanto que já são empresas grandes. Bancos pequenos, seguradoras pequenas tendem a sofrer muito porque tem mais dificuldade de captar dinheiro, sendo que se o dinheiro está cada vez mais caro, fica cada vez mais difícil pagar. Então o dinheiro corre para os grandes bancos que são beneficiados nesse tipo de cenário. Bom, entrando agora na última parte do vídeo, né? Com a Selic em alta, o que a gente tem de estratégia para investir quando o juro está marcando 14,25? Quando o juro está em alta, basicamente não dá para você ignorar a renda fixa. O custo de oportunidade, que é basicamente só o custo de você manter o dinheiro parado, já é muito alto. E também, basicamente, se você olha o curto prazo, a renda fixa traz excelentes oportunidades, até mesmo boas demais para serem ignoradas. Quando a gente fala da renda variável, olhando o longo prazo, pode ser extremamente lucrativo. Dos anos 2000 para cá, a gente viu o juros chegar nesse patamar apenas uma vez, e nem foi tão alto, foi no período Dilma II. Então eu tô falando que, basicamente, quando a gente adotou o Plano Real, de 94 para cá, e de todo esse período econômico até hoje, a gente viveu momentos como esse, basicamente 3 vezes. Em alguns desses momentos, não foram tão bons como agora. Eu não tenho bola de cristal, então eu não posso prever o futuro, mas quando a gente olha que o investidor que fez compras nesses períodos, ali por volta do Dilma II, ou até um pouco antes disso, né, e agora, ali em 2020 até 2025, se provou fazer um bom negócio, quando a gente olha historicamente, né? Eu consigo olhar historicamente porque eu estou olhando o passado, para o futuro, não há como prever. Sugestões de alocação, né? Para curto prazo, certamente o seu CDB de liquidez diária ou o seu CDB pós-fixado, ele vai render mais apenas pela alta de juros. Se você busca um médio prazo, talvez um IPCA mais 7 ou até IPCA mais 8 isento de imposto de renda, seja uma excelente escolha. Eu vou até deixar um gráfico mostrando 110 do CDI contra IPCA mais 7. Claro que é importante que você consulte antes. O primeiro link da descrição você pode falar diretamente em contato comigo. Basicamente, quando a gente fala também de bolsa de valores, traz algumas oportunidades olhando para longo prazo. E basicamente empresa de dividendo. Porque a empresa de dividendo, ela gera caixa e distribui. Você utiliza esse caixa ser distribuído por ela para poder reinvestir em cada vez mais papéis. Essa estratégia também é adotada em renda fixa, onde a gente utiliza o cupom da renda fixa para continuar retroalimentando a carteira. Papéis que pagam o cupom são extremamente generosos em carteira e muito interessante para a estratégia, porque como você vai recebendo juros ao longo do tempo de estar investido nesse título, você vai retroalimentando a carteira, a própria carteira gera dividendo para você ir comprando mais ativos e fazendo todos os preços médios. Investidores que adotam essa estratégia, seja em renda fixa, seja em renda variável, obtêm-se um excelente
excelente resultado ao longo dos anos. Tem vários clientes que acompanham desde quando eu entrei no mercado da assessoria, ali meados de 2019, e adotam essa estratégia até hoje. Quando a gente olha para o longo prazo, realmente a gente nem foi tão longo prazo de 2019 para cá, mas eles tiveram um resultado bem bacana. Eu vou deixar o exemplo de algumas carteiras para vocês entenderem como que funciona. A Selic a 14,25 ela até assusta, mas também gera oportunidades incríveis para quem está bem posicionado. Recapitulando, a renda fixa ela volta a brilhar como nunca, ou melhor, ela já está brilhando como nunca desde o período que a gente está vivendo no atual presidente da República. Outro ponto é porque a bolsa exige mais seletividade. Não são todos os papéis que são atrativos, mas certamente a alta de juros pode gerar boas oportunidades. E como o mercado ele já se antecipa, igual uma viagem que você vai fazer, você vai olhando o itinerário, algumas questões ali pelo menos uns 6 meses ou mais, né, como deveria, isso gera algumas oportunidades e também tem um movimento de antecipação da bolsa, como ela é sempre mais emocionada, porque ela é formada por pessoas que são seres emocionais no final do dia. Bom, se você quiser montar uma carteira equilibrada, você pode entrar em contato comigo através do primeiro link da descrição. Sou assessor de investimentos pelo BTG Pactual, né? Tô até trajado como Faria Limer, mas acho que da XP, da BTG você não vê muita gente usando colete, não. No primeiro link da descrição você vai entrar em contato diretamente comigo para poder ter uma revisão de carteira, para poder ter alguns outros ativos.